Tudo isso que vocês estão acompanhando, esse monte de pequenos fatos do dia a dia, tem um grande pano de fundo. Esse grande pano de fundo é excepcionalmente grave na crise política brasileira, chama-se a relação entre o executivo e o judiciário. Quem é que não está respeitando quem? Vamos lá, vocês estão ouvindo falar de um inquérito, o inquérito foi montado por quê? Porque teria o STF, por exemplo, extrapolado ao impedir Bolsonaro de nomear o diretor-geral da Polícia Federal? Nós fomos conversar com o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele entrou para a história política do Brasil quando impediu, através de uma liminar, que a então presidente Dilma Rousseff nomeasse o ex-presidente Lula como seu chefe da Casa Civil. O objeto da liminar era: isto é desvio de finalidade, portanto, eu, ministro do STF, não vou permitir. Moraes fez mais ou menos a mesma coisa? Nós fomos perguntar ao Gilmar Mendes e a primeira das minhas indagações a ele foi em relação ao episódio da semana passada, quando o presidente Jair Bolsonaro sai do Palácio do Planalto, acompanhado por vários ministros, e um grupo de empresários atravessa a pé a Praça dos Três Poderes, como para dizer assim, para dizer não, ele disse isso mesmo: a causa das dificuldades de combater a crise está ali no STF. Gilmar Mendes concorda? Confirma. William, se você olhar, se passa sangue nas veias do governo hoje, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal. Aquela decisão que o ministro Alexandre tomou na Lei de Responsabilidade Fiscal, afastando os óbices que pareciam travar as próprias ações do governo. De modo que não me parece que o Supremo Tribunal Federal esteja travando qualquer ação governamental. Ministro, o presidente reiteradamente se coloca constrangido, limitado, tolhido pelo STF e, em boa medida, incita os seguidores dele a protestarem contra o STF. O senhor acha que ele deveria mudar de atitude? Eu tenho a impressão que muitas vezes, por razões aí que não vou especular aqui, o presidente tem uma visão de que está sob um modelo de presidencialismo imperial. Isso não existe. A Constituição estabelece um modelo em que estamos sob o Estado de Direito, no qual não há soberanos. Essa é uma regra. Vale para o Supremo, vale para os ministros, vale para o presidente da República, vale para o Congresso Nacional. É preciso entender isto. A judicialização da política acompanha a evolução dessa linha do tempo, mas hoje muitos dos que operam no campo do direito, seja como magistrados, seja como acadêmicos, nós jornalistas, costumamos dizer que o judiciário passou a governar. Como é que o senhor comenta essa afirmação? Sem dúvida nenhuma, há uma judicialização muito intensa. Uma das causas é o próprio dissenso que lavra no meio político. Do nosso lado, creio que nós também devemos fazer uma autocrítica e vermos aquilo que de fato está no texto constitucional e que justifica a nossa intervenção e aquilo que não está no texto constitucional e que poderia até parecer desejável, mas que não está escrito no texto constitucional e que nós temos que devolver para a responsabilidade do ambiente político. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes impediu a nomeação de um novo diretor-geral da Polícia Federal. O senhor teve um episódio semelhante envolvendo os ex-presidentes Lula e Dilma. O senhor criou a jurisprudência, a sua liminar naquele ano foi considerado um marco histórico na política brasileira. Desde lá, então, é que o STF, na visão de alguns, e eu gostaria de ver o seu comentário, passou a extrapolar as suas funções? Acho que não. É bom que a gente circunstancie um pouco, William, esse fenômeno. Naquele contexto, se você se lembrar bem, há uma conversa da presidente Dilma com o ex-presidente Lula, em que ela fala que estava mandando um intermediário, o Messias, que chamaram de Bessias, há de se lembrar disto, e que ele estaria entregando um documento em que já estava a posse do presidente escrita, portanto, estava simulada a posse do presidente. Este documento, essa conversa,
foi vazada pelo juiz Moro. E foi nesse contexto, então, que veio o mandado de segurança, dizendo que estão usando a nomeação do Lula para a chefia da Casa Civil para burlar, para obstruir a justiça. Foi nesse contexto que eu dei a liminar. Mais recentemente, nós tivemos esse episódio relativo à liminar do ministro Alexandre. De que se trata aqui? A rigor estão dizendo, não, houve um impedimento do Ramagem porque ele era amigo do presidente e amigo da família do presidente. Nada disso aparece na liminar do ministro Alexandre. O que houve? Uma imputação, de novo, do juiz Moro, de que o presidente pretendia transformar a Polícia Federal numa polícia política. O senhor vê para o governo do presidente Jair Bolsonaro perigos no inquérito que o STF está presidindo? Temos que aguardar a solução dessa controvérsia, né, e o esclarecimento dessas imputações. De fato, se concluir que houve um intuito de desvio, de mau uso da Polícia Federal, de colocação da Polícia Federal a serviço de uma ação política, certamente isso terá consequências, poderá importar num oferecimento da denúncia. Não, certamente vai se dizer que é mais uma querela política e o Procurador-Geral pedirá o arquivamento. A rigor, essa liminar protegia o seu governo.